Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma bomba lá dos Estados Unidos. O Brasil e o STF estão se complicando e vocês precisam ver esse vídeo até o final para você ficar bem informado. Vamos aqui deixar os créditos para a TV Injustiça da plataforma YouTube. Você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação, já deixa seu joinha que ajuda nós demais. Comenta o que está achando do nosso conteúdo, comenta de qual cidade você é, onde está chegando o nosso vídeo. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Assista até o final que está pegando fogo, está bombástico esse conteúdo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, um ferrenho opositor de Jair Bolsonaro e sua equipe, pôde usar, nas palavras do CBP, o registro equivocado para justificar o encarceramento de meses do senhor Martins. Essa prisão fez parte de um esforço de Moraes para pressionar membros do círculo íntimo do ex-presidente, a fim de condená-los, junto com seus assessores, por tramar um golpe de Estado contra o seu sucessor, o presidente Lula. Alguém dentro do CBP ou do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que supervisiona a agência merece crédito extra por expor esta farsa. O CBP diz que a investigação continua. E isso é bom, porque o trabalho ainda não acabou. Está dizendo aí, o CBP está dizendo que a investigação continua. O caso tem... Olha aqui, presta atenção. O caso tem todos os indícios de infiltração estrangeira dentro do CBP. Infiltração estrangeira. Ou seja, não é erro, é fraude, é crime, efetivamente, né? Mas o público não saberá até descobrir quem invadiu o sistema da agência e inseriu o nome do senhor Martins com uma data de entrada falsa na página de histórico de viagens do site. E mais tarde criou o registro legal falso, conhecido como I-94. E também o porquê. Além disso, por que demorou tanto para corrigir o registro I-94 e por que a página de histórico de viagens ainda não foi corrigida. Bolsonaro perdeu a disputa pela reeleição em outubro de 2022. Antes e depois da votação, ele se queixou amargamente da falta de um processo para a auditoria do sistema eletrônico de votação. Mesmo assim, ele voou para os Estados Unidos no fim de dezembro de 2022 e assim renunciou voluntariamente ao cargo, não comparecendo à posse de Lula em 1º de janeiro de 2023. Em 8 de janeiro de 2023, durante um protesto pró-Bolsonaro em Brasília, vândalos invadiram o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Era um domingo, os prédios estavam vazios. Ainda assim, o ministro Moraes usou a invasão para acusar Bolsonaro de estar por trás de uma tentativa de derrubar Lula. Para construir seu caso, o ministro tentou transformar aliados de Bolsonaro em delatores. A maioria permaneceu leal. Recompensas provavelmente não funcionariam, mas o CBP entregou ao ministro uma arma. Em 8 de fevereiro de 2024, Felipe Martins foi detido no Brasil. Nenhuma acusação havia sido formalizada. Para mantê-lo preso, Moraes apontou para o nome de Martins na página do histórico de viagens do CBP, que indicava uma entrada em Orlando, Flórida, em 30 de dezembro de 2022. Ele afirmou que, como não havia registro oficial da saída de Martins do Brasil, como exige a lei, isso provava que ele representava risco de fuga. Martins afirma que Moraes precisava de uma justificativa para mantê-lo preso, a fim de coagi-lo a confessar sobre o suposto complô de Bolsonaro. Segundo ele, foi mantido em confinamento solitário, em uma cela sem janelas nem luz, por 10 dias, de 23 de fevereiro a 4 de março. Ele foi libertado para prisão domiciliar após 183 dias e desde então está sob ordem de silêncio imposta pela Justiça. Foi indiciado em 22 de abril de 2025, acusado de participação no suposto golpe. A página de histórico de viagens não é um documento legal. Por isso, em abril de 2024, a advogada de Martins, na Flórida, Ana Bárbara Schaffer, entrou em contato com o CBP,
pedindo uma cópia do formulário I-94, que é emitido a todo estrangeiro não residente ao entrar nos Estados Unidos. Um funcionário do CBP em Orlando respondeu por e-mail que não havia nenhum I-94 para Martins em dezembro de 2022. Um mês depois, um I-94 apareceu repentinamente. Era obviamente falso. O primeiro nome estava escrito incorretamente. O passaporte usado havia sido cancelado em 2021 e o tipo de visto estava errado. A advogada Schaffer contestou novamente o CBP em Orlando e apresentou documentos comprovando o erro, incluindo o e-mail original de Orlando informando que não havia I-94 para dezembro de 2022. Agora, concluindo aqui, o CBP tentou encobrir o caso, corrigiu o erro de grafia, o número do passaporte e o tipo de visto. A advogada afirma que todas as tentativas posteriores de resolver o problema resultaram em enrolação. Os advogados de Felipe Martins processaram o governo federal norte-americano, pedindo acesso aos registros do CBP que mostrariam quem inseriu o nome de Martins na página de históricos de viagens e quem criou o I-94 fraudulento. O CBP entregou os registros, mas ocultou os nomes dos funcionários envolvidos e as datas das inserções. O caso está na fase de descoberta de provas, o discovery. Enquanto isso, os americanos têm razão em perguntar o que o CBP está tentando esconder. Então, essa foi a matéria que saiu hoje no Wall Street Journal, da Mary O'Grady. Ela está super acompanhando esse caso. Então, para mim, não tem nem espaço para considerar que foi um erro, porque essa é a justificativa lá da PF, do Fábio Shaw, dizendo o governo federal, lá do Bolsonaro, tinha uma lista de passageiros, e a partir dessa lista, eles criaram esse Travel History e o I-94, mas isso é impossível, porque só uma lista de passageiros não tem a capacidade de fazer gerar o Travel History que vai fundamentar o I-94. Para criar isso, o sujeito tem que estar lá pessoalmente, pegar o passaporte dele e botar lá no leitor, tem que ler lá, sei lá, a digital dele, a íris do olho, o raio que o parta. Mas não tem como fazer isso com listinha de passageiro do Bolsonaro. O Felipe tem que passar ele mesmo, em pessoa, ali pelo leitor, vai ter que passar o passaporte dele ali fisicamente. Então, não tem como isso ser erro. E, do nada, aparecer tempos depois, meses depois, uma entrada e ainda com tudo errado. Então, ali, claramente, foi algum trapalhão tentando criar ali alguma coisa para o Felipe. Aí eu já não posso dizer, né, quem seria o mandante. A gente pode até cogitar quem se beneficiaria deste erro, já que ele estava sendo acusado. Mas a gente não pode ainda dizer quem foi o mandante, isso com certeza está sendo investigado. Então, essa tese de que foi erro, certamente, é uma tese que me parece muito frágil. O Martin De Luca, o advogado do Trump, ele se manifestou também sobre essa reportagem de hoje no X. Ele fala lá, olha, o Wall Street Journal relata que o brasileiro Alexandre de Moraes usou um registro falso da alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos para justificar a prisão de um oponente político, o assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, a fim de pressioná-lo a cooperar contra Bolsonaro. O CBP finalmente conseguiu confirmar que o registro era falso, mas por mais de um ano, Moraes confiou nele para manter Martins preso, grande parte dele em confinamento solitário e um total de 183 dias detido sem acusações com base em uma entrada falsificada em um banco de dados federal dos Estados Unidos. Isso levanta uma questão assustadora. Como um regime estrangeiro, olha a palavra que ele usa, regime estrangeiro, ele está chamando o Brasil de regime e ele tem toda a razão. Como um regime estrangeiro plantou ou explorou dados falsificados dentro de um banco de dados do CBP para promover um processo político no exterior. Você vê que eles já estão cogitando realmente a infiltração estrangeira, no caso, a infiltração de um brasileiro no sistema norte-americano. Isso aí é algo, assim, é absurdamente grave, assim, mas absurdamente grave. Vamos aqui para mais uma nova informação que acaba de chegar aqui para vocês.
Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival, evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel ao logo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduch, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Cannabis afirmou: para mim, essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem aliados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.